Bom dia, pessoal. Bom, hoje a gente vai tratar de Ô, André, bom dia. Não tá saindo seu áudio não aí. Não? Ô, André, bom dia, professor. Tô ouvindo bem aqui, tá? Vocês estão me escutando, pessoal? Tá tendo algum problema? Eu estou escutando perfeitamente. Resolvido aqui. Beleza, maravilha. Bora. Só um minutinho aqui que eu tô vendo. Bom, vamos lá, vamos começar logo. Bom, hoje a gente vai tratar de dois módulos do nosso curso, que é o módulo de camada de rede e o módulo de conectividade, que é o módulo 8, módulo 9, que é resolução de endereços, que também está associado, Renato está mandando mensagem aqui que não consegue logar. Mas é questão de internet. Então, basicamente, no módulo 8, o que nós temos qual que é a nossa agenda desse módulo? Então, primeiro é as características da camada de rede, explicar como é que ela encapsula as camadas superiores, a camada de aplicação, a camada de transporte, explicar o funcionamento dessa camada, ou seja, as características próprias dessa camada. A partir daí, a gente vai trabalhar dos protocolos que estão implementados dentro dessa camada, que é a camada de internet, né, a camada de rede no modelo OSI, ou internet no modelo TCP/IP. Então, aqui a gente tem os protocolos IPv4, IPv6, aqui no material ele aborda de modo muito superficial, ou seja, é um módulo introdutório e tal, então eu vou tentar passar alguns materiais extras para que vocês possam complementar a capacitação de vocês aí com relação a esses dois protocolos que são essenciais quando a gente vai fazer um projeto de rede, ou principalmente quando a gente vai ir na secretaria, a gente vai tentar entender a rede que a gente tem. Assim, eu vou tentar passar depois também uma atividade prática no sentido assim, da gente tentar entender como é que essa camada se relaciona aí no hospital, no escritório, onde eu estou trabalhando. Como é que funciona aí na sua unidade, como é que se relaciona esse conteúdo que a gente está estudando aqui agora com a realidade de vocês aí do trabalho, tá? Para que a gente possa, de alguma maneira, entender isso de uma forma mais concreta, mais objetiva, para que esse conteúdo seja aplicado no ambiente de trabalho nosso. Depois, a gente vai ver como é que o host roteia as informações de um modo básico, né? Como é que ele identifica o gateway, como é que as informações, quando precisam ser roteadas, são encaminhadas por essa camada, e, por último, uma introdução a tabelas de roteamento. Tá? Então, num primeiro aspecto, num aspecto mais básico, assim, a gente entende que a camada de rede, ela fornece aí, o objetivo da camada de rede é fazer com que A consiga chegar em B. Esse é o objetivo principal. Então, como é que eu faço com que A chegue em B no nosso mundo real? Como é que eu vendo alguma coisa, você compre alguma coisa, e esse meu pacote consiga sair da minha origem para chegar no teu destino? No mundo real, nós temos um modelo hierarquizado. Como é que é esse modelo hierarquizado? Hoje nós temos endereços absolutos e endereços relativos. O que seria o endereço absoluto? Por exemplo, se eu falar que eu trabalho na Secretaria de Saúde, Estado de Saúde, mas aonde que é? Qual Secretaria de Estado de Saúde? De qual? É no município? É do Estado? É de qual país? Então, veja que a gente consegue, através de uma hierarquização, chegar numa unidade onde eu posso entender a minha localização. Então, eu posso dizer para você que eu estou no universo, estou na Via Láctea, eu estou no planeta Terra,
Do planeta Terra, eu estou na América, eu estou na Terra, não na água. Da Terra, eu estou no continente americano. Do continente americano, eu estou na América do Sul. Do continente da América do Sul, eu estou no Brasil. Do Brasil, eu estou no Mato Grosso. Do Mato Grosso, eu estou em Cuiabá. De Cuiabá, eu estou no bairro Centro Político. Do bairro Centro Político, na Rua X. Ou seja, se eu partir do aspecto mais amplo até o mais restrito, você consegue granularizar e chegar lá. Da mesma forma, eu posso dizer, eu trabalho na Secretaria de Saúde. Qual secretaria? Estadual, municipal? Ou seja, eu também estou hierarquizando o aspecto Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria de Saúde, por exemplo. Então, no mundo real, a gente usa a hierarquização para poder localizar os objetos, as entidades que a gente quer se comunicar. Ou seja, para a gente poder criar um mecanismo de modo com que você consiga identificar e chegar nos objetos. Esse endereço ele pode ser tanto absoluto, como foi o exemplo que eu coloquei, quando ele pode ser um exemplo relativo. Por exemplo, se você está sentado do lado de um colega de trabalho e o cara fala assim, me passa esse negócio, me dá essa caneta, me dá esse mouse, pega esse mouse e traga para mim. Ou seja, trazer, se localizar no teu colega do lado, significa você estender o lado, estender teu braço do lado assim e entregar. Ou seja, uma carteira do lado, 2 carteiras ao lado, atrás de mim. Ou seja, em relação a onde você está. Às vezes você está ali num local, a pessoa fala, onde você está? Olha, vira primeiro à esquerda, passa 2 ruas, vira à direita. Olha, essa localização é uma localização em relação a onde você está. Porque se você estiver em outro ponto, se você virar à direita e 2 para frente e virar à esquerda, sei lá, no caminho que eu dei ali, você não chega no local aonde você se pretendia. Então, sempre que você for localizar alguém ou algo, existem 2 formas da gente localizar. Uma localização relativa e uma localização absoluta. Do que a gente está estudando são as localizações absolutas. O exemplo que eu dei foi uma localização absoluta do nosso dia a dia. Só que no mundo do computador não existe endereço, não existe CEP, não existe Via Láctea, nada disso. O que existe lá foi um mecanismo criado que é um modelo de endereçamento hierárquico com o objetivo dos computadores se identificarem. Ou seja, não se identificarem, desculpa, conseguirem localizar o outro, conseguir chegar ao outro. E como é que isso é feito no mundo real? Isso é feito através dos endereços IP, e aí esses endereços IP, existe uma versão desses endereços IPs, uma versão 4, e outra versão, que é a versão mais nova, mais atualizada, que é a versão 6. Então, quando a gente olha para essa camada, então entendendo já que o endereço IP é um objeto que tem que ser hierarquizado, essa hierarquização permite com que a gente consiga encontrar todos os elementos dentro dessa hierarquização. E por que a hierarquização existe? Então, quando eu digo Cuiabá, quando eu digo, por exemplo, que eu estou em Cuiabá, eu não preciso dizer todos os endereços de Cuiabá. Quando eu digo que eu estou no Mato Grosso, eu não preciso dizer todas as cidades do Mato Grosso, todas as ruas de Mato Grosso, todas as casas de Mato Grosso, todas as unidades atômicas de endereçamento que estão ali dentro. Então, eu consigo agrupar esses objetos. Do mesmo jeito, esses agrupamentos, eles são identificados dentro dos endereços IPs como redes. Então, eu posso ter redes macro e redes micro. Então, eu posso ter uma rede, um grupo de redes que identifica os endereços que estão dentro do Brasil. Desses endereços do Brasil, eu posso ter redes que eu posso ter entregado para as minhas operadoras, e essas operadoras separadas, essas redes por localidades geográficas ou não, porque a localidade geográfica no ambiente computacional, ela também não precisa se relacionar completamente. Mas como é que os computadores se identificam? Então, eu posso ter redes grandes que agrupam outras redes e redes menores, chegando até na rede onde eu estou trabalhando. Na rede da minha casa, que é uma micro-rede, que está dentro de uma rede de provedor, que por sua vez está dentro de uma outra rede, que por sua vez se relaciona com outras redes, que é exatamente
as redes da internet do Brasil, que, por sua vez, fazem parte de uma rede global que o gestor de endereçamento IP passou para as redes do Brasil. Então, é por isso que a gente consegue, a partir desse mecanismo, que eu tenho grupos de rede do Brasil, grupos de rede da Argentina, grupos de rede dos países da América Latina, grupos de redes dos países da América, grupos de redes dos países da Europa, da África, da Ásia, e a partir desses agrupamentos, eu sei que às vezes eu estou dentro do meu grupo, ou às vezes eu não estou dentro do meu grupo. Quando eu não estou dentro do meu grupo, eu mando para o próximo cara que vai saber o que ele vai fazer para frente. Eu não sei o que é, mas eu mando para frente. Então, essa é a grande sacada, e que a gente vai tentar, de alguma maneira, isso aqui é muito parte introdutória ainda, mas a gente vai tentar, de alguma maneira, tentar desmistificar isso aí. Então, basicamente, existem 4 operações que a camada de rede faz. Primeiro, ele endereça dispositivos finais, ou seja, é o teu endereço, é a tua identificação dentro daquele grupinho ou daquele grupão. Os protocolos dessa camada, ou seja, essa camada, ela tem a função de encapsular. Encapsular o quê? As camadas superiores. Então, eu tenho uma aplicação, essa aplicação precisa ser transportada, e para esse objeto transportado precisa chegar num destino. Chegar num destino é a função da camada de rede, mas para chegar num destino, eu tenho que encapsular esses objetos de camadas superiores. Para que eu consiga chegar no meu destino, eu tenho que saber para quem que eu encaminho. Saber para quem eu encaminho o próximo passo é exatamente a função de roteamento. E no momento que eu entrego no destino, eu ser capaz de receber aquele bolo de bits, quadros, desencapsular esses quadros em um bolo de bits ainda, que é o IP, e desse bolo de IP, no momento que eu identifico que isso é para mim, eu poder desencapsular a camada que eu encapsulei lá atrás na origem de transporte, que por sua vez desencapsula a aplicação, fazendo com que no objeto final uma aplicação fale com uma aplicação de forma transparente, certo? Muito embora houve o encapsulamento aqui, o transporte, o encaminhamento e o desencapsulamento lá no final. Ou seja, no aspecto da camada de rede, ele tem que encapsular a camada de aplicação e transporte, e no destino, na origem, e no destino, ele ser capaz de desencapsular isso aí, ou seja, a camada de transporte e aplicação lá no destino. Basicamente, são essas 4 operações. Então, o encapsulamento, como a gente estava dizendo aqui, ó, é exatamente isso. Então, como a gente pode ver aqui, nós temos o IP header, né? Opa, estou sem minha aplicaçãozinha aqui. Deixa eu ver onde que ele está. É só um minutinho. Esqueci de ativar aqui meu aplicativo download. Oh, Jesus, espera só um minutinho, pessoal. Não, vou seguir assim mesmo. Não tem problema. Então, aqui eu tenho, ó, ele capsula os segmentos da camada de transporte. Então, a implementação da camada de rede, ela pode ser feita usando o IPv4, que é a versão que a gente mais conhece, que eu vou tentar desmistificar um pouquinho para vocês, ou o IPv6, que é uma versão mais atualizada dessa versão 4 do IP, que veio justamente para eliminar uma série de problemas que a gente tem com a escassez, basicamente a escassez de IPv4. Tá? Hoje a gente não tem mais, praticamente não tem mais IPv4 públicos disponíveis para as novas empresas. Então, isso está gerando um mercado negro de IPv4, mas isso aí é completamente dispensável à medida que a gente começa a usar os IPv6 que estão amplamente disponíveis aí de graça para serem utilizados. Basta que a gente, enquanto técnico, só faça a atualização desse protocolo, só isso. No mais, tudo funciona da mesma forma como funciona antigamente. O pacote IP é examinado por todos os dispositivos de camada 3. Quais são os dispositivos de camada 3? Roteador. Camada 1, placa de rede, repetidor. Camada 2, switch. Equipamentos de camada 3,
switches de camada 3, switch layer 3, ou também chamado de multi-layer switch, ou roteadores. Ou seja, o equipamento que é identificado como um equipamento próprio da camada 3, são os roteadores, tá? Aí ele fala assim, ó, o NAT mudará, o endereço IP não muda na origem e no destino. Ou seja, qual que é a ideia? A ideia dessa camada 3, da camada de rede, é que eu tenha uma comunicação fim a fim. Deixa eu explicar isso aqui, o NAT, para vocês, porque isso é importante, por mais que aqui no material ele fale que isso não vai ser tratado aqui, né? Então, se eu tenho um computadorzinho aqui, com um endereço, numa rede, onde tenha um roteador, isso aí passa pela minha internet, chega num outro roteador aqui, para se comunicar com outro computador aqui, qual é a ideia principal do meu endereçamento? A internet, na verdade, o que ela é? Ela é um monte de redes que se conectam, tá? São várias redes de várias pessoas, de várias empresas diferentes, que se conectam e permite com que o meu pacote, de alguma maneira, chegue. A gente identifica isso aí como uma nuvem, porque a gente não sabe exatamente quais são as empresas no meio do caminho para chegar, mas basicamente é isso. E qual é a ideia do endereçamento IP? A ideia do endereçamento IP, quando eu estou, por exemplo, na mesma rede aqui, ó, eu tenho um switchzinho aqui, e por acaso eu tenho um outro computador aqui. Esse grupo, eu vou dar uma identificação para ele, uma identificação que a gente conhece, um IP que a gente conhece, por exemplo, 192.168.10.0/24. O que é o 24? Daqui a pouco eu explico com detalhes. Mas isso aqui é um curso introdutório, mas a gente já mexe com isso, você já mexe. Então, assim, a gente pode mesclar um pouco das coisas meio que sem fazer uma introdução completa, né? O /24 são 24 bits na máscara, então isso aqui é fixo, ó. Então a minha rede, eu sei que é o 92.8.10. Beleza. Esse cara aqui, ó, é o final 10, esse cara aqui é o final 20. Então, qual é o objetivo do endereçamento IP? O endereçamento IP é eu fazer com que esse cara consiga chegar aqui, ó, e vice-versa, de forma direta. Ou seja, é a comunicação fim a fim. A consegue falar com B. Eu tenho esse endereço, eu me comunico com esse endereço de forma tranquila. O problema é que quando eu tenho a internet, e por causa da escassez do endereçamento IP, eu tenho uma categoria de IPs, que são os IPs que a gente chama de IPs públicos, e os IPs que a gente chama de IPs privados, que a gente usa. Isso aqui, por exemplo, é um IP privado. Quais são as categorias de IP privado, por exemplo? Só para identificar rapidamente. Todos os IPs que começam com 92.168.00/16, ou seja, tudo que começar com 92.168.16 é um IP privado. Tudo que for 172.16.00/12, ou seja, que vai do 172.16 até 172.31, tudo que começa com 72 e for 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31 é IP privado. Tudo que for 10.0.0.0/8, por exemplo, ou seja, tudo que começar com 10 também é um IP privado. E por que eu tive que fazer esse disclaimer, essa explicação antes? Porque esse aqui, ó, aqui eu tenho privado, aqui eu tenho público, tenho privado. O que é, matematicamente falando, um IP privado e um IP público não tem diferença nenhuma. Eles roteiam, eles funcionam, tudo da mesma maneira. Qual que é a regra? A regra é o seguinte, ó. Nesse primeiro roteador aqui da internet, para que, como eu não tenho mais IP público para entregar, eu falei para todo mundo, ó, pessoal, usa os privados aí. Por isso que um monte de rede que você tem aí, que você vai na tua casa, na rede, todo mundo usa 192.168, todo mundo usa 172.16, alguma coisa, 20, não sei o quê. Todo mundo usa a rede 10 para configurar as redes internas. Se você for no escritório, se você for numa empresa, todo mundo está usando essa faixa, essas mesmas faixas. Mas se são os mesmos endereços, como é que eu vou diferenciar os ativos? Por exemplo, esse cara aqui no privado pode também estar usando a rede 192.168.10.0/24.
e esse cara aqui também ser o final 10. Como que um 92, 168, 10, 10 do lado de cá vai comunicar com 92, 168, 10, 10 do lado de lá? Isso não existe. Eu não teria condições hierárquicas de achar. É a mesma coisa, é como se o mesmo cara estivesse falando para a mesma pessoa. Mas, na verdade, existe o que a gente chama de NAT. NAT é tradução de endereço. O que é a tradução de endereço? A tradução de endereço diz que esse endereço privado vai ficar confinado aqui, esse endereço privado vai ficar confinado aqui. Mas esse provedor que dá acesso a essa rede, esse provedor que dá acesso a essa rede, vão prover a eles um IP público, um IP da faixa público. Quais são os IPs públicos? Os IPs públicos dentro da América Latina é regido, todas as faixas de IP públicos são regidas pela LACNIC. E a LACNIC no Brasil, não são todos os países que tem, ela tem um órgão que é o NIC-BR. Então, o NIC-BR faz a gestão dos IPs no Brasil, por exemplo. Então, se eu estou aqui no Brasil, eu posso receber um IP qualquer, se, por exemplo, 200, 201, por exemplo, aqui. E esse outro cara aqui pode ter recebido um IP 200, 100.1 aqui, por exemplo. Então, quando o meu computador mandar uma informação para cá, existe uma tradução do meu IP 192 para o IP público. Esse IP público trafega na internet com destino a esse outro IP público aqui, que por sua vez faz a tradução para o outro IP privado para poder entregar. Como é que é feita a devolução? Ele devolve para o teu roteador, que por outra vez faz a tradução para esse IP público, que volta a andar de forma pública na internet pública, que por sua vez faz a outra tradução do que ele recebe aqui para o IP 192.168.10, e aí você recebe a resposta. Ou seja, você tem uma comunicação de origem destina realizando o NAT, a tradução de endereço privado para público, público para privado, privado para público e público para privado. Vejam que esse esquema de tradução de endereços não permite com que o meu host comunique fim a fim. Eu sempre vou ter alguém no meio do caminho para fazer essa tradução. E isso é uma limitação do IPv4. Por mais que a gente entenda isso como natural, isso é antinatural em relação ao projeto original de endereçamento IP, tá? Deixa eu andar um pouquinho aqui. Isso. Tá? Como é que funciona isso no IPv6, digamos assim? Ainda estou falando de conceitos, né? Mas como é que funciona no IPv6? No IPv6, como não tem limite de IPs, a gente vai ver o próprio endereçamento, o meu host aqui, não existe o conceito de IP privado. Existe escopos, existe link local, ULA, existem os endereços específicos, mas o objeto é que a gente sempre use o que a gente chama de GUA, ou seja, o endereço global. Ou seja, a gente vai ter endereço IP aqui, IP público aqui, de modo com que, quando eu encaminhe para o meu roteador, quando não é a minha rede local, aqui é a minha rede local, aqui é a minha rede local, aqui é a rede pública, digamos, eu tenho um roteador do próprio provedor, por exemplo. Quando o meu pacote venha nesse roteador aqui, ele simplesmente vai rotear, ele não vai mais executar tradução de endereço. Ou seja, ele roteia para outra rede, encaminha, isso aqui vai rotear para outra rede, que vai andar até o destino, que por sua vez vai rotear para outra rede, que por sua vez roteia e chega aqui. Ou seja, da mesma forma, eu tenho o retorno disso, da mesma forma, eu tenho o retorno disso para a minha rede local. Ou seja, toda comunicação, a gente tem que lembrar disso, ela é bidirecional. Ou seja, eu sempre tenho que testar a ida e eu sempre tenho que testar a volta. Lembrando que no IPv6,
a ideia é que, como eu vou ter quantidade ilimitada de endereços, quando eu tenho a quantidade... Hoje, um provedor recebendo uma faixa IPv6, ele recebe a mesma quantidade que toda a faixa IPv4 existente, ou seja, ele recebe um IPv4 completo só para a empresa dele. Ou seja, hoje, o que todo mundo com IPv4 divide, uma empresa hoje recebe, praticamente recebe uma faixa quase inteira de um IPv4. Por exemplo, para vocês terem uma ideia da dimensão, da quantidade de IPv6 que a gente tem disponível, mas a gente vai trabalhar com isso com mais detalhes mais para frente. Então, o que eu queria dizer com essa explanação toda? Que o NAT, ele é contrário, ele é antinatural ao projeto de endereçamento normal do que se foi previsto lá atrás. E com o IPv6 a gente vai voltar à comunicação fim a fim, ou seja, o roteador fazendo simplesmente o trabalho de encaminhar para a próxima rede e assim sucessivamente. Existem algumas características do endereçamento IP. Por exemplo, ele não é orientado à conexão. O que é ser orientado à conexão? Então, vou falar brevemente, não é função da camada de rede ficar controlando se eu conectei ou não, se eu estabeleci uma conexão. Por que que não? Porque isso não é função da camada de rede, isso é função da camada de transporte. Ou seja, eu não vou replicar uma função que alguém já está fazendo para mim, entende? É por isso mesmo que a gente tem as camadas do modelo. Ora, a aplicação trabalha, o problema de aplicação está lá em cima, o problema do transporte está aqui embaixo, o problema do encaminhamento do pacote é meu, mas não o resto dos outros problemas. Cada um faz o teu problema, cada um resolve o teu problema. E quebrar um problema grande, que é o problema de comunicação em camadas, é exatamente para facilitar o desenvolvimento dessas implementações. Então, como o problema da conexão é um problema da camada de transporte, é evidente que o IP não tem a responsabilidade, não vai fazer esse tipo de análise. Então, não há informações de controle, não tem sincronização, mas, cara, se eu quero sincronização e confirmação, eu uso o TCP, que o TCP faz essas funções. Se eu não preciso de confirmação, eu quero encaminhar, mas não preciso de confirmação, então eu uso o UDP. Veja, para a camada de rede que está abaixo do transporte, isso é transparente, eu não importo. Ou seja, eu estou encapsulando o UDP, então não tem confirmação, mas isso é um problema lá da aplicação que quis usar o UDP. Se eu preciso de confirmação e sincronização, então a minha aplicação usa o TCP, mas eu vou encapsular no endereço IP para chegar. Ou seja, a camada de rede não tem nenhum controle, ele não faz um overhead sobre esse trabalho que já está sendo executado na camada de transporte. Tá? Então, menor esforço. Menor esforço é uma função assim, melhor esforço é faço o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Ou seja, eu não garanto a entrega do pacote. Oxe, você não garante? O que é garantir? Garantir é eu reservar um recurso para garantir que aquilo que você está me solicitando eu vou fazer. Eu não garanto, mas eu vou fazer o melhor que eu posso. E o que é o melhor que eu posso? Se você, enquanto projetista, projetar uma rede sem gargalo, ou seja, projetar uma rede que não haja gargalo, é muito difícil a gente fazer isso, mas projetar que estatisticamente não haja um gargalo, você consegue com que o efeito do melhor esforço evite congestionamento e dessa forma você não perca pacotes, logo você garanta a entrega implicitamente dentro de um bom projeto. Então, quando a gente fala que não garante a entrega do pacote, é isso, você não tem garantia nenhuma de entrega do pacote no endereço IP. Então, só que a grande questão é o que a gente chama de FIFO. O primeiro que entra, eu jogo numa fila e vou trabalhando a entrega. Se essa fila não exceder a capacidade que eu tenho de entrega, se a fila não for maior do que a quantidade que eu tenho de armazenar na fila, e se eu não tiver um transbordo dessa fila, eu vou conseguir entregar tudo que chega. Chegou, entra na fila, eu vou processando o outro, você vai entrando, eu vou distribuindo. Isso é o que a gente chama de melhor esforço. Então, ó, o IP não espera confirmação, depois que eu encaminhei já foi, tá? Se eu sei para quem encaminhar, eu encaminho. Eu não espero que o outro vá me confirmar que recebeu aquilo que eu encaminhei, porque não é função do IP fazer isso. Quem é que faz isso? É a camada de transporte, lembra? O IP não sabe se outro dispositivo recebeu ou não, porque não é função do IP. E veja, não é que é uma fragilidade do IP.
É isso que tem que estar claro. A gente está entendendo o que o IP faz e o que o IP não faz. Entender que o IP faz o melhor que ele pode, o protocolo de rede faz o melhor que ele pode, é entender que isso faz parte da arquitetura da sua concepção, e não de uma fragilidade na concepção do... Por quê? Exatamente, para haver o projeto de comunicação, existe a divisão em camadas funcionais. Cada camada faz a sua parte. Eu dizer que o IP não faz confirmação é uma fragilidade da camada de rede? Não, porque isso não é uma função da camada de rede, é uma função da camada de transporte. É isso que eu quero explicar e quero deixar claro para vocês, tá? O IP não é confiável. Olha só, é grave a gente falar isso, né? Poxa, ele não é confiável. O que é ser confiável? Ser confiável é uma característica que você tem de eu encaminhar o final e o cara lá dizer o seguinte, ó, eu recebi, então eu garanti que eu vou entregar e o outro vai saber que me confirmou que recebeu. Dessa forma eu consigo garantir, então eu sou confiável. Ora, se eu não garanto a entrega, como é que vou garantir a confiabilidade? Como é que eu vou ser confiável? Pode, minha filha, claro. Como é que eu vou garantir, como é que eu vou ser confiável? Não tem como ser confiável. Agora, isso é um problema do IP, da camada de rede? Não, de novo, isso não é uma funcionalidade da camada de rede. Então, dizer que o IP não é confiável porque ele não garante a entrega é um erro crasso de identificação das funcionalidades das camadas de rede, porque não é função do IP garantir a entrega. De quem é a função de garantir a entrega? Da camada de transporte. Mas veja, ele não, ó, o que está dito aqui, ele não pode gerenciar ou corrigir pacotes. Por que ele não garante? Porque ele não verifica a integridade do pacote, porque verificar a integridade do pacote é de outra função. Você faz isso lá na camada de enlace, tem um campo lá na camada de enlace da internet, de outros, FCS, que é para verificar se aquele quadro inteirinho está íntegro, certo? O IP não pode retransmitir após o erro, porque não é função dele fazer o enfileiramento desses pacotes. Se eu fizer, para eu poder retransmitir, eu tenho que saber qual cara não foi entregue para saber qual cara que eu tenho que retransmitir. Quem é que faz isso? É o TCP. Nem o UDP na camada de transporte faz isso. O IP não pode realinhar pacotes fora de sequência. Por quê? Para eu realinhar os pacotes de sequência, eu tenho que saber a sequência que eu recebi, eu tenho que ter um sequenciamento do que eu estou encaminhando, para depois podem chegar fora de ordem e eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, formar um elemento que eu vou mandar para um PDU que eu vou mandar para cima. Mas isso é função de quem? Novamente, função da camada de transporte. O IP deve depender de outros protocolos? Claro, ele depende de outros pacotes, mas qual é a função do IP? É fazer tudo isso? Não. A função do IP é o seguinte, tem um cara que é identificado aqui, tem um cara que é identificado lá. Eu tenho que ser capaz de pegar esse bolo de bits que está encapsulado e ser capaz de entregar lá na outra ponta. Ou seja, ser capaz de chegar na outra ponta, ponto. É só isso que ele faz. Então, identificar os grupos, saber criar um esquema de endereçamento hierárquico. Lembra que eu comecei a aula falando de Via Láctea, Terra, continentes, lembra? O sistema hierárquico. Então, eu tenho que criar grupos hierárquicos, de modo com que eu consiga saber qual grupo que eu estou, em qual grupo maior eu posso estar, em qual outro grupo eu posso encaminhar. Ou seja, isso é o conceito de redes, sub-redes, e entregar isso aí lá no final. Ponto. Todo o resto é feito por os protocolos adjacentes, né? Os que têm outras funções. Então, olha, da mesma forma que as funções da camada de transporte não são uma função da camada de rede, as funções da camada de acesso à rede, ou seja, enlace e camada física do modelo OSI, também não são funções da camada de rede. Por exemplo, ele não se preocupa com o tipo de quadro. Pacote é camada de rede. Quadro é camada de enlace. Ora, eu não quero saber se eu estou saindo por um cabo Ethernet de cobre, se eu estou saindo por um link serial HDLC, frame relay, não importa, USB, não importa se a mídia pelo qual eu estou me comunicando é via Bluetooth, não importa se eu estou me conectando via Wi-Fi para a camada de rede, ou seja, não importa a camada de baixo,
Vocês entendem? Porque isso é um problema de outra camada. A mídia física é outro problema. É por isso que eu posso ter um endereço IP independente da mídia. Se eu tiver no Wi-Fi, se eu tiver no Bluetooth, se eu tiver num cabo coaxial, se eu tiver num cabo serial, se eu tiver num cabo Ethernet, o endereço IP é independente dessas mídias. Porque as mídias é um outro problema de outra camada. Problema da camada de acesso à rede no modelo TCP ou enlace física do modelo OSI. Tá? Uma das funções também importantes dessa camada é o estabelecimento do MTU. O que é o MTU? É o tamanho máximo que eu posso encaminhar aí. Por quê? Porque cada mídia física, por exemplo, a camada serial, no acesso à mídia física, ela tem limitações físicas de encaminhamento de bits. Então, eu preciso saber, naquela unidade, por exemplo, se às vezes eu vou, como está aqui no desenho, passa por uma Ethernet, sobe por um serial, depois passa por uma fibra ótica, depois desce por um cabo Ethernet, depois entrega numa comunicação Wi-Fi. Você está vendo que tem várias mídias diferentes aí? Essas mídias, em algum momento, pode ter uma limitação. Alguma delas, uma limitação de encaminhamento. A grande questão é que a gente tem que, no IPv6, por exemplo, eu não tenho fragmentação. Mas pode ser que, por exemplo, no cabo Ethernet, o pacote seja de 4 dedos aqui, ó. Mas quando eu vou passar lá em cima para a camada serial, a camada serial só passa 2 dedos por vez. Então eu vou ter que pegar aquele pacote, que era um pacote só, vou ter que quebrar em 2 pacotes, mandar o primeiro, depois mandar o segundo, ou seja, eu vou ter que fragmentar. Quando chegar lá no roteador de cima, eu recebi um fragmento junto de novo, e aí na fibra ótica eu posso mandar os 4 de uma vez, entende? Então pode ser que em alguns segmentos, alguns pacotes podem ser segmentados. Então é função dessa camada, sim, estabelecer naquele enlace qual é o tamanho máximo que eu posso encaminhar para evitar fragmentação de pacote. Certo? Então, tem que ter uma relação, sim, com a camada física para poder identificar isso aí. Lembrando que no IPv6, olha só, no IPv6, como a minha comunicação aqui é fim a fim, por exemplo, esse cara não tem NAT, não tem nada, ele vai se comunicar fim a fim com o meu IP até aqui. Como esse IP daqui vai se comunicar direto com esse IP daqui, passando por vários enlaces diferentes. Na internet a gente não tem a mínima noção do que ele vai passar, quais enlaces eles vão passar. Mas como esse IP é capaz de comunicar fim a fim com esse, eles fazem o estabelecimento do MTU fim a fim. Ou seja, vamos supor que aqui eu posso passar 1.500 bytes. Aqui eu passo 1.500 bytes. Em alguma dessas redes aqui, o cara limitou ali dentro para 1.300 bytes. E aí ele vem aqui. Aqui eu posso passar 1.500 e aqui 1.500. Ora, se eu passar 1.500 aqui, bytes, um pacote de 1.500, ou seja, de 4 dedos, passa 4 dedos, 4, 4, 4. Mas aqui eu só passo 3 dedos, eu vou ter que fragmentar aqui. Fragmentar um quadro de 3 dedos e outro quadro de 1 dedo só para poder mandar os 4 para o próximo item, né? Eu estou dando um exemplo grosseiro, desculpa, tá? Mas é para vocês entenderem. No IPv6, ele não tem fragmentação, ele não fragmenta. Então, no IPv6, eu tenho que estabelecer o MTU fim a fim. Se em algum ponto aqui eu identifiquei que eu tenho 1.300 de MTU, todo o caminho aqui vai ser fechado em 1.300. Por mais que aqui eu consiga mandar 1.500, um quadro de 4 dedos, a partir de agora, a comunicação de A com B vai ser estabelecida com quadros de tamanho 1.300, para que não haja a fragmentação. Já o IPv4 pode haver fragmentação? Sim, porque no IPv4, veja, eu não tenho comunicação fim a fim, veja do NAT, que eu expliquei anteriormente, é feito enlace a enlace, então eu tenho esse problema, sim. Quem trabalha comigo lá na secretaria sabe que um dos problemas que a gente tem no FAR é exatamente fazer o cálculo do MTU nos links que vocês têm aí nos hospitais, porque a gente passa por provedores que não tem um controle aí do que coloca, a forma como eles configuram os seus provedores. Então, eu tenho em algumas unidades, por exemplo,
aqui da secretaria, nos Fários, então, isso aqui é uma unidade, né? Passa por um provedorzinho aqui. O provedorzinho aqui interno, ele encapsula um monte de pacote lá dentro, né? E quando ele encapsula um monte de coisas dentro do pacote original que eu encaminhei, se eu encaminhei com 1.500 e ele encapsula um monte de coisa, isso aí transborda a capacidade máxima do Ethernet, que é 1.518. E aí o que normalmente acontece? Esse código é descartado. Nós tivemos, olha, um problema real, nós tivemos que configurar em muitas unidades o MTU para sair daí da unidade de vocês de 1.300, 1.200 e alguma coisa, porque os provedores locais não garantem um MTU padrão de 1.500, ou seja, não tem uma uniformização, porque em cada unidade remota nossa da Secretaria de Saúde, existe um provedor diferente que fornece internet para vocês, entende? Esse é um problema. Lembrando, no IPv6, no ato de comunicar, existe uma identificação fim a fim, e ele estabelece um MTU fim a fim, de modo com que você garanta que não tenha fragmentação. É isso que eu quero que vocês fechem. Eu dei esse adendo aí de um problema real, só para vocês entenderem um problema real que existe com relação ao MTU, e, consequentemente, com o não estabelecimento do MTU fim a fim, com a fragmentação, que é um baita de um problema que gera uma latência, que gera uma série de problemas adicionais, que não é o ideal, tá? Então, fragmentação, olha lá no finalzinho, causa latência. Como eu disse para vocês, IPv6 não fragmenta pacotes, tá? Vamos falar do IPv4, tá? Então, basicamente, ó, ele garante que o pacote seja enviado na direção correta, ou seja, direção correta. O que é direção correta? Eu estou na minha rede, eu vi que não é para mim, eu mando para o meu roteador. Meu roteador vai fazer o que eu faço com isso aqui? Eu mando para cá, para cá, para cá ou para cá? Não, eu vou mandar por aqui. Ou seja, ele vai dando o caminho até que você consiga chegar no destino. Ou seja, a função do IPv4, a função do IPv6 é fazer com que a origem consiga encaminhar aquele dado e aquele dado consiga chegar no destino. Então, contém informações de processamento de camada de rede em vários campos, tem vários campos, é formado por vários campos. Então, nós temos o endereço de origem, nós temos o endereço de destino, mas não é só isso, nós temos uma série de outras informações ali dentro, tá? E as informações de cabeçalho são utilizadas. Essas informações, como endereço de origem, endereço de destino, além de outras informações, são utilizadas nos protocolos, nos equipamentos. Basicamente, isso aqui nós temos uma versão do IPv4, né? Então, aqui nós temos, primeiramente, versão, que identifica a versão 4, então é um padrão, né? Então, como é que eu analiso aqui a quantidade de bits? Né? Eu tenho 1 byte, 1 byte são 8 bits. Se aqui está na metade, então são 4 bytes para a versão, 4 bytes para IP header, e assim por diante, tá? Aqui nós temos DS. DS é um campo que permite com que eu tenha, eu estabeleça a marcação dos pacotes para fazer um tratamento de priorização dentro da qualidade de serviço, tá? Então, nós temos os bytezinhos aqui do DSC, são, se eu não me engano, 3, 6... Então, 6 bytes aqui, mais 2 bytes de ECN, tá? Que é controle de congestionamento, Explicit Congestion Notify, ou seja, notificação explícita de congestionamento, caso aconteça. E o DSCP são 6 bytezinhos, 3 usados para garantir a compatibilidade de marcação de critérios de pacote, de classes de pacotes marcados da camada de enlace, que são 3, né? Então, aqui nós temos, e nós temos mais outros 3 aqui, ó, que são utilizados para classificar dentro daquelas classes. Mas isso é uma outra conversa que a gente pode ter com relação à qualidade de serviço, mas entendendo vocês que existe esse campo. Depois nós temos um campo lá que identifica o tamanho total do pacote, identificação do pacote, flags desse pacote, essas flags que podem ser definidas como as flags de fragmentação, assim por diante, fragment offset, que é um sequenciamento, caso haja aquela fragmentação que eu falei anteriormente, o IPv4 pode fragmentar, caso haja essa fragmentação, qual é a sequência dessa fragmentação para depois eu poder remontar. Nós temos o TTL, o que é o TTL? O nome aqui está até errado, é tempo de vida, mas não existe tempo de vida. O que é o TTL? TTL é quando um pacote, eu tenho aqui um computador, um roteador, um roteador, um roteador, um roteador e um computador. Cada vez que o meu pacote, ele sai com um TTL de 10 aqui, ó. Quando eu passei para um roteador, o TTL é 9. Quando eu passei por esse roteador, o TTL é 8.
Quando eu passei por esse roteador, o meu TTL é 7. E assim, quando eu cheguei aqui, meu TTL era 6. Ou seja, beleza, eu consegui andar com esse quadro. Mas vamos supor que eu comece um quadro aqui, ó, com 10. Ele veio aqui, é 9. Mas ele mandou para cá. Mas aqui eu tenho um problema de rota. E ele devolve isso aqui para cá. 8. Aí ele manda para cá de novo, porque era rota padrão. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Descarta o quadro. Ou seja, o TTL é o tempo de vida do pacote. Ele diz quanto tempo, ou seja, por quantos roteadores esse pacote vai poder passar antes de ser descartado. Caso... Isso é para evitar exatamente esse problema que eu acabei de explicar para vocês. Caso eu tenha algum problema de rota, o melhor caminho para esse destino é mandar para cá. E esse problema, esse cara está com problema de rota, ele manda devolver, esse pacote vai ficar andando aqui, ó. Esse manda para lá e esse manda para cá. Se eu não tivesse um mecanismo para inviabilizar esse tipo de coisa, esse pacote vai ficar indefinidamente dentro da minha rede. Então, o TTL serve para isso, tá? E aí a gente tem o protocolo que identifica qual é o protocolo que eu estou usando, basicamente o protocolo que eu estou encapsulando, se é o TCP, se é o UDP, basicamente esses são esses protocolos que eu tenho dentro da pilha internet, né? Uma checagem do cabeçalho, checksum, e aí o grande, né? A grande maravilha que é o endereçamento IP e o destination IP address, né? Então tá lá, ó, são 4 bytes por linha. 2 campos mais importantes são origem e destino, que é o que a gente usa, tá? Então tá aqui descrito, né? Então a gente tem protocolos que eu tenho agregados, TCP e UDP que são da camada de transporte e o ICMP, que é um protocolo que roda junto da camada de rede, tá? Ou seja, o ICMP é encapsulado na própria camada de rede. E aí nós temos 32 bits, assim por diante. Como eu falei para vocês, ó, aquele campo de DSS, serviços diferenciados, né? É usado para isso aqui, tá? Então nós temos o diff service, que eu posso usar os 3, são 6 bits, mas eu posso usar 3 para usar o int service, mas o int service é aquele modelo de reserva de recursos antigos, então a gente usa basicamente o diff service com uma combinação aí de 6 bits, tá? 3 bits para manter a retrocompatibilidade com as classes de serviço que a gente tinha antes, que agora se chama de tipo de serviço, mais os 3 que a gente usa para classificar a eleição de descarte dentro das classes originais. Então, se são 3 bits, ó, 1, 2, 4, né? Então, eu tenho uma combinação de 8 classes. Eu não uso a última classe, né? Então, a gente tem o 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são, entre aspas, eu teria 8 classes aí para poder priorizar os meus pacotes. Mas isso, como eu já disse anteriormente, isso é uma outra conversa, tá? Mas é só para vocês saberem que ele prevê esse tipo de priorização. E o que é priorizar? Lembra que eu falei para vocês que o pacote IP, ele usa o melhor esforço? Aqui, ó, melhor esforço, né? O que é o melhor esforço? Entra, eu jogo numa fila geral, vai entrando, vai saindo, vai entrando, vai saindo. Mas quando eu vejo que um pacote tem uma marcação, e aqui na minha fila eu posso ter filas lentas e filas rápidas, por exemplo, um idoso quando chega numa fila de banco, se bem que a gente não usa mais, esse exemplo, né, é ridículo, porque ninguém mais vai em banco hoje quase, né? A gente faz tudo pelo celular, mas vamos supor um modelo antigo de filas, um exemplo de fila é o exemplo do banco. Uma gestante ou um idoso quando chega numa fila de banco, ele já é transferido para uma fila, que é uma fila mais rápida. Logo, eu não trato todos os pacotes com o melhor esforço. Eu priorizo alguns pacotes de forma mais rápida do que outros, certo? Então, fazer essa priorização é fazer um tratamento de qualidade de serviço, ou seja, para isso eu vou ter uma qualidade de serviço melhor do que os outros. E aí não é tratar todos iguais, não é tratar todos com o melhor esforço. Mas, como eu já disse, isso é uma conversa mais para frente, tá? Por enquanto, o que importa para a gente é o IP. Pacote IPv6, vamos lá. Da onde que veio o IPv6? Ele basicamente veio com o esgotamento do IPv4, tá? Então, hoje não existe mais IPv4 público para ser entregue, tá? Um outro problema, como eu já expliquei anteriormente, por causa do NAT, eu não tenho uma comunicação fim a fim. Eu preciso fazer um NAT, tá? NAT de origem, NAT de destino e assim por diante. E por conta disso, eu tenho uma maior complexidade, isso gera latência na minha rede, ou seja, eu tenho uma série de problemas com essa questão de
de endereçamento, né? Então, o que ele está colocando aqui é que o NAT causa latência, e isso é origem de uma série de problemas, tá? Então, por conta disso, o IETF gerou aí o IPv6, ele tem 128 bits, daqui a pouco eu faço uma comparação entre IPv4 e IPv6, eu vou voltar a esse tema, tá? Só quero fechar esse tema principal aqui, mas a gente continua. E ele faz a manipulação aprimoradas, elimina a necessidade de NAT, assim por diante. Por que ele elimina a necessidade? Porque o objeto agora é comunicação fim a fim, tá? Basicamente, nós temos boa parte dos mesmos cabeçalhos do IPv4. Então, nós temos aqui, ó, a versão, só que agora é IPv6. Aquilo que a gente chamava de TOS lá agora é classe de tráfego, tá vendo? Traffic Class, para manter a compatibilidade com serviços diferenciados. Aqui nós temos um campo novo, que é Flow Traffic, que identifica o fluxo de tráfegos. Fluxo, a quantidade de fluxos, que é o que chama de Flow Label, você não identificar mais os pacotes de forma isolada, mas identificar que esses pacotes fazem parte de um fluxo de uma origem com destino. Isso facilita o roteamento, tá? Então, nós temos o tamanho do payload, né, o tamanho da carga que eu estou carregando, o que eu estou encapsulando, encapsula aplicação e transporte. Mas qual é o tamanho desse payload que eu estou levando? Está aqui. Então, qual é o próximo cabeçalho? Então, o IPv6 ele é modular. O que é modular? Isso que nós estamos apresentando é a parte fixa do cabeçalho, mas esse cabeçalho pode ter subcabeçalhos que eu vou adicionando conforme a funcionalidade que eu quiser. Então, para isso, eu tenho que dizer qual que é o próximo cabeçalho da camada de redes que eu estou anexando aqui. Então, eu posso ter vários, tá? Então, por que eu não coloquei, por que o pessoal não colocou um cabeçalho enorme com tudo? Porque daí, se eu não precisar de determinada funcionalidade, aquilo ia causar um overhead no cabeçalho do IPv6. Então, eles fizeram um cabeçalho enxuto, ó, enxuto, vocês estão vendo? Enxuto. Mas então eu perdi funcionalidade com o IPv6? Não. Quando eu precisar de uma funcionalidade, eu adiciono aquele cabeçalho no meu IPv6. E por isso, para garantir, ó, eu tenho um cabeçalho padrão. Se eu preciso de mais alguma coisa, deixa eu fazer o desenho aqui, ó. Eu tenho o cabeçalho padrão. Então, vamos lá no IPv6 aqui, ó. Vamos supor que eu tenho o cabeçalho... Eu tenho o cabeçalho do IPv6 aqui. IPv6. Esse aqui é o padrão. Mas vai que eu estou precisando de alguma coisa de roteamento na origem, alguma coisa. Então, o que eu faço? No Next Hop, eu digo, ó, aqui dentro eu tenho um outro cabeçalho. Então, no Next Hop, eu aponto para esse cabeçalho. Se eu precisar de mais uma funcionalidade de mobilidade, por exemplo, eu estou saindo de uma rede, entrando em outra rede, mas eu não quero perder a sessão. Eu estou trocando o IP aqui, mas o meu IP não troca. Então, o roaming que a gente fala, né? Eu adiciono um outro cabeçalho nesse cabeçalho aqui, ó. Então, ou seja, o IPv6 eu posso ter inúmeros headers aqui, ó. Eu tenho o principal, mas eu posso ter inúmeros outros cabeçalhos anexados, e cada um desses caras aqui me acrescentam funcionalidades. Essas funcionalidades são o que a gente chama de funcionalidades modulares, que são necessárias só à medida que eu preciso daquela funcionalidade. Ou seja, se eu não preciso de nada daquilo, eu uso o cabeçalho padrão. Se eu preciso daquela funcionalidade, eu adiciono ele. Então, essa capacidade de ser flexível permite com que o IPv6 seja mais eficiente. E esse campo NextHead é o que faz a ligação desse cabeçalho original com os sucessivos. Cada cabeçalho sucessivo também tem um NextHead que pode apontar para o próximo, tá? O Hope Limit, no caso aqui, ó, é o campo similar ao TTL, só que lá era tempo de vida. Você entende que não é tempo de vida, mas a quantidade de saltos que eu faço, o que é um salto? Eu saio de uma rede, passo por um roteador, vou para outra rede. Cada vez que eu passo por um roteador, eu diminuo um valor do TTL. Aqui ficou o nome mais apropriado, que é limite de salto, Hope Limit. Aqui está o nome correto, ao invés de time to live, né? Tempo de vida, não é tempo. Saltos de vida seria, né? Hope to Limit. E aqui está Hope Limit. E por último, nós temos ali o Source IP Address e o Destination IP Address, que é o grande protocolo aí que nós temos, tá? Então, IPv6 foram removidos, né? Flag, deslocamento, uma série de coisas foram removidas porque eu quero deixar o cabeçalho do IPv6 o mais enxuto possível. E aqui está a descrição de tudo isso que eu falei, versão, classe de tráfego, rótulo, que é o que estamos chamando de fluxos, né? Tamanho de carga, próximo cabeçalho, que é o
que é o que ele identifica, limite de salto, endereçamento de origem, endereçamento de destino e assim sucessivamente, tá? Bom, aqui nós temos, ele também tem uma extensão que ele permite com que a gente forneça informações opcionais da camada de rede. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você tem extensões do cabeçalho, que é o que eu expliquei anteriormente. Então, nós temos esse cabeçalho original, e aí nós temos, para cada funcionalidade que o cabeçalho precisar, nós temos novas funcionalidades que já são integradas no próprio conceito do IPv6, certo? Se eu não precisar de nada disso, eu uso o padrão. Se eu precisar, eu posso anexar à medida que eu preciso, como, por exemplo, que eu posso usar para, caso for necessário, uma fragmentação, caso necessário para uma criptografia, caso necessário para um suporte à mobilidade, um arranhame entre redes, tá? Mas, por padrão, é isso que a gente tem. Lá no curso original, nós temos lá o IPv6, assim, um desenho que mostra essas informações, ele capturando o pacote, para vocês poderem identificar isso aí dentro da lista, tá? Então, é muito importante que vocês aqui no curso, por exemplo, que vocês, por exemplo, o IPv6, o pacote IPv6, que vocês vejam, por exemplo, limitações do IPv4, por exemplo, vamos ver aqui, tem o desenho, mas aqui, vamos supor que ele tem algum vídeo aqui, aí, tem um vídeo, tá vendo? Uma amostra de um cabeçalho IPv6 no Wireshark. Então, vocês clicando aqui, eles vão rodar um vídeo para vocês mostrando, e no Wireshark, né? O Wireshark é um programa que captura pacote, e aí ele explica para você direitinho os cabeçalhos anexados dentro do IPv6, como é que é feito o encaminhamento, ou seja, ele vai descrevendo cada um desses campos para vocês, tá? Então é importante que a gente veja essa situação aí de forma mais... Opa, cadê? Tranquilo. Bom, agora como é que um host roteia? Como é que um host roteia a rede? Como é que ele sai da rede, né? Então, a grande questão aqui é o seguinte, é bem introdutória, né, mas os pacotes são sempre criados na origem. Sempre um pacote é criado na origem. Então, eu tenho meu MAC address, eu tenho meu IP, e eu quero chegar naquele cara lá na ponta, naquele IP específico, certo? Então, eu vou gerar o pacote aqui na minha ponta, aqui no meu elemento. Analisando isso em camada de rede, a gente vai ver no próximo módulo como é que isso é feita essa junção com a camada de enlace. Eu tenho a minha rede, então, por exemplo, eu estou aqui, 926810. Eu sou o final 10 e esse cara é o final 15. Se o 10 quer falar com 15, então eu identifico que esse destino está dentro da minha própria rede, está dentro do meu grupo. Se você está dentro do meu grupo, eu mando direto para você. Se o meu destino é alguém que está lá remoto, por exemplo, um DNS do Google, um site qualquer da internet, o meu IP não faz parte do meu grupo, logo, eu não sei como chegar de forma direta lá. Então, qual é a minha função? A minha função é encaminhar isso para o meu roteador. É o meu roteador que vai cuidar do que fazer. Se ele não souber, o que ele faz? Se eu não sei exatamente o que fazer com isso, eu mando para o próximo roteador, o próximo para o próximo, até que alguém saiba o que fazer com esse encaminhamento. Como as redes são hierarquizadas, eu tenho uma rede pequena, que manda para uma rede maior, que manda para uma rede maior, que manda para uma rede maior, que daí pode mandar para uma outra rede maior, que depois manda para uma rede menor, até chegar na minha outra rede. É assim, de forma atômica, até a forma mais agregada que as redes se comunicam. Então, cada dispositivo cria a sua própria tabela de roteamento. O próprio computador tem uma tabela própria, qual que é? O que é do meu grupo e o que não é do meu grupo, só isso, tá? Todos. Esse roteador, por exemplo, aqui, ele sabe esse grupo e sabe qual é o próximo grupo, ou o conjunto de grupos. Se ele só tem 2 grupos, ele é um roteador, e ele tem que saber, como é que ele sabe toda a internet? Ele não sabe toda a internet. Alguns roteadores, que a gente chama de full routing, BGP full routing, são roteadores de altíssima capacidade que conhecem toda a internet. Mas isso é inviável para todo mundo. Porque são bilhões de rotas que nós temos na internet. O que é um full routing na internet? É um roteador que conhece todos os... Imagina você ter alguém que conheça todos os endereços do mundo, de casas. Não existe. É muito... Ao invés de eu decorar tudo, se eu quiser mandar alguma coisa para a China, primeiro eu mando para a China. O roteador da China que conhece os bairros de lá, ou seja, eu vou no agregado, eu conheço os agregados. Esse roteadorzinho aqui, por exemplo,
ele conhece a rede 192, e tudo que ele não souber, ou seja, o mundo que ele não sabe, ele manda para frente, para o próximo. E assim sucessivamente. Então, um host pode enviar pacotes próprio para si mesmo, usando 127. Por que um computador tem que mandar pacotes para si mesmo? Aplicações que rodam no próprio computador conversam mandando para si, ou seja, ele manda no transporte, rede, enlace, bate na interface de loopback, sobe e chega na aplicação. Uma aplicação, duas aplicações rodando no seu próprio computador se comunicam através do seu endereço, que a gente chama de loopback, um endereço próprio, que se for por um endereço próprio de loopback IPv4 é o 127.0.0.1, se for um endereço de loopback IPv6 é o 2.2.1, ou seja, sem nenhum prefixo anterior. Eu posso mandar isso aí para hosts locais, ou seja, hosts que fazem parte da minha rede. O que é hosts? 10 e 15 aqui fazem parte da rede 92.168.10. Então eu mando aqui dentro. Eu não preciso de um roteador para mandar para quem está do meu lado. E hosts remotos. Para mandar para hosts remotos, ou seja, hosts que eu não sei onde que o cara está. Então eu preciso de ajuda de alguém. Essa ajuda é exatamente o teu roteador. Um computador não consegue sair da própria rede. Um computador que não conhece um roteador, ele está confinado à sua rede. Tá? Então, você só consegue sair da tua rede porque você encaminha para um roteador e esse roteador, a partir da sua tabela de roteamento, identifica os melhores caminhos e manda para frente. Tá? Então, o método de determinação, assim, ó, como é que um dispositivo determina se é origem, se é local ou remoto? Olha, ele usa a própria fonte do IP e a rede. Se eu tenho um IP aqui, ó, 192.168.10.10, tá mandando /24, tá mandando um IP para 192.168.10.20/24. Olha, como é que ele faz a análise disso? O que é o /24? O /24 é isso aqui. O que é o /24 aqui? A minha origem é essa. Origem. O meu destino é esse. Se isso aqui está igual, então significa que eu estou na mesma rede. Então, simplesmente eu quero mandar do host 10 para o host 20 na mesma rede. Agora, se eu estou com o IP 192.168.10.10/24 e estou querendo encaminhar alguma coisa para o 92.168.20.10/24, o que é o 24? O 24 é isso aqui. O que é o 10? O 10 é isso aqui. Ou seja, isso aqui não é a mesma rede. Então, o 10 da rede 10 vai mandar para o 10 da rede 20, que são redes diferentes. Logo, esse cara não consegue, esse aqui comunica direto. Esse aqui vai ter que mandar para um roteador para que esse cara encaminhe para cá. Então, como é que é feita essa determinação? Com a junção do IP e da máscara. Da mesma forma, o IPv6, ele vai usar o endereço de rede mais o prefixo para poder identificar o grupo que ele está. Se eu estou no mesmo grupo, eu mando direto. Se eu estou em grupos diferentes, eu preciso do auxílio de um roteador. O tráfego local é despejado direto na interface e o tráfego remoto é encaminhado para o gateway padrão da tua rede. Tá? Então, quem é o gateway padrão? É um roteador ou switch layer 3, tá? Nas nossas redes aí, da secretaria, na rede interna, eu tenho o quê? Um switch layer 3, um switch de camada 3 que faz o roteamento entre as redes locais, as VLANs que a gente tem. Talvez eu não explique, a gente vai explicar VLAN só no próximo curso, mas as redes que eu tenho internamente. Um switch de camada 3 faz esse roteamento interno da tua rede. Mas como é que a tua rede sai para as outras redes, para a internet ou para a rede da secretaria? Você tem o firewall. O firewall de vocês faz o papel de roteador dos IPs da tua rede local com as redes da secretaria, seja na sede, seja nas outras unidades. Então, é o roteador, é o firewall que faz o roteamento do grupo da tua rede local, da tua unidade, com as outras unidades externas, seja da saúde ou seja da internet, tá? Então, um gateway padrão, ó, ele deve ter um IP no mesmo intervalo da rede, ou seja, o nosso firewall. Como é que a gente pode exemplificar isso aqui, né? Aí, em relação à Secretaria de Saúde, que é o nosso curso mais específico para a Secretaria, né? Então, como é que a gente pode especificar isso? A gente tem aqui
por exemplo, um desenho da sede, eu tenho um multilayer aqui, e aqui eu tenho um monte de switch. E aqui eu tenho meu computadorzinho, que é ligado aqui. Esse switch liga no meu firewall. Esse firewall, por sua vez, é conectado num roteador do provedor, isso aqui já é internet, que por sua vez é ligado num outro provedor aqui, que liga no meu firewallzinho aqui, que liga num switch multilayer aqui, que liga nos teus switches aqui, que por sua vez chega lá no teu computadorzinho ou conjunto de servidores que você tenha lá na tua unidade. Como é que isso aí acontece? Se você aqui, o seu computadorzinho, quer acessar o seu servidor aqui, você está dentro da rede local. Bate aqui, se for redes remotas, mas aqui eu tenho uma rede aqui, rede do seu computador, e aqui eu tenho a rede do servidor, mas ele está aqui dentro, você manda para cá, ele roteia para cá, ele devolve aqui, ou seja, esse cara aqui faz o tratamento de tudo que você tem dentro da tua rede local. Tudo que for para fora, esse cara aqui não sabe fazer, não, ele manda para o firewall. O que o firewall vai fazer? Se for para a sede, eu mando pela VPN, ou seja, vem pela internet, mas vem cifrado. E aqui meu firewall permite ou não, se permitir, vem para cá, e aí de alguma maneira pode chegar aqui nos meus outros servidores, entendeu? Seu tráfego chega aqui, é assim que funciona na internet, na secretaria. Se você aqui quer acessar o YouTube, por exemplo, bate no firewall, o firewall identifica que não é para a sede, ou seja, ele roteia, e manda para a internet, até chegar lá no site do YouTube. Ou seja, o firewall faz a conexão das tuas comunicações internas com a comunicação externa, e também faz através da internet, mas através de túneis, que a gente chama de VPN, a comunicação da tua unidade, do hospital, do escritório, com a sede, ou com um hospital entre hospital, unidade com unidade, assim sucessivamente. Basicamente, isso aqui é o esquema que a gente tem. E aonde que as coisas, de fato, acontecem? Como que um roteamento acontece? É isso, ó. Esse cara identificou que é a rede local, ele manda direto. Identificou que é rede diferente, manda para o switch layer 3. O switch tem as redes para identificar, porque ele funciona como um roteador, então ele pode rotear as coisas internas. O que ele não sabe, ele joga para o firewall. O que o firewall sabe, ele manda para frente. E é assim que é, ou seja, você tem, a grosso modo, você tem um roteador, um switch com função multi-layer switch, e você tem um roteador aqui, um firewall, que funciona como um roteador aqui de borda, tá? Basicamente, esse é o desenho que nós temos na secretaria hoje, que explica, quando vocês identificam um problema, a minha internet caiu, a gente identifica se o problema é aqui ou se o problema é aqui. Em grande parte, é o provedor que caiu o link aqui. Então, basicamente é isso. Se, de alguma maneira, se eu daqui, do meu computadorzinho lá, de análise, consigo chegar aqui no firewall, eu sei que o problema não está no link, digamos, sabe? Vocês reclamam, às vezes não está funcionando em determinada situação. Se eu consigo chegar no firewall, eu sei que o link está funcionando. Se eu não consigo chegar no firewall, eu sei que talvez é o link. Sabe assim? Então a gente consegue. Se eu vejo que a minha VPN está de pé, então, poxa, esse roteador aqui, esse meu firewall aqui, conseguiu chegar nesse aqui, conseguiu. Então, assim que a gente meio que detecta, por base de conceito, a gente detecta os principais problemas. E eu abri isso que a internet caiu, que a internet está lenta, assim por diante. Basicamente é isso que acontece no dia a dia do nosso trabalho, tá? E no de vocês também aí, que percebem os problemas e se antecipam também. Então, basicamente, o gateway padrão permite que você roteie entre outras redes, tá? Então, assim, um host saberá o gateway padrão estaticamente ou no DHCP. Como é que o meu computador, se eu estivesse usando o IPv4 aqui, ó, quando eu vejo que não é local, eu tenho que mandar para o meu gateway, tá? Como é que no IPv4, ou você configura manual o gateway, ou você configura manual, ou ele recebe dinamicamente via DHCP. E no IPv6? No IPv6 você também pode configurar manual, mas o dinâmico vai ficar para uma outra conversa, porque ele pode ser igualzinho o DHCP, que é a atribuição dinâmica com o estado, ou pode ser sem estado.
Tá? A gente vai falar sobre isso lá mais para frente. Então, o IPv6 ele tem outra coisa. O IPv6 ele, no dinâmico, ele ainda tem algo que a gente chama de autoconfiguração. Através do protocolo chamado Network Discover, ele descobre o roteador. Porque o roteador, aliás, né, o RA, nós temos alguns pacotes ICMP v6, que são o RA e o RS. O RA é o roteador se anuncia na rede. Então, eu, host, recebo o anúncio do roteador, identifico ele e já me autoconfiguro. Por isso que, às vezes, quando você habilita IPv6 na rede, ele já sabe o roteador, já está funcionando automaticamente, sem você nem saber por quê. Porque ele já tem mecanismos de autoconfiguração do roteador, porque o roteador é crítico, né? Numa rede. Mas isso não foi teoricamente previsto no IPv6, esse tipo de configuração. Então, no IPv6, olha, nós temos o RS, o RA, que é o anúncio do roteador, e o RS, que é a solicitação do host por informações do roteador, que é o Route Solicitation. Então, ainda você tem uma rota, o roteador, ele pode ter rotas estáticas ou rotas que ele aprendeu de outros roteadores, e aí ele coloca aqui que todos os dispositivos vão precisar de um roteador para sair. Ou se eu não tiver um roteador aqui na rede, eu estou confinado a trabalhar apenas na minha rede local. Tá? Opa. Basicamente, como é que isso é feito? Como é que é definido isso daí? Então, todo computador, depois vocês colocam lá, você tem lá uma tabela de roteamento. O que é uma tabela? Quando você colocou que esse IP aqui é 192.168.10.10, ele já sabe que o grupo 10.10 é uma rede local, tem que sair direto para a interface. E tudo que não for essa rede 10.10 sai para outra rede. Onde? Está vendo aqui? Ó? O que é esse 000.000? Ou seja, tudo que eu não sei. Tudo que eu não sei, eu mando para o meu roteador e ele se vira. E aqui, ó, tudo que for o 92.168.10, eu saio direto pela minha placa, o 92.168.10.10. Está vendo aqui? Ó? É isso. Então, em outro momento, a gente vai ver isso aí com muito mais detalhes, tá? Essa tabela de roteamento, mas a princípio, no Windows, se você quiser ver como que o teu host sabe o que ele vai usar de forma local e o que ele vai usar direto, é só você colocar esse comando route_print ou netstat-r, que é a mesma coisa, tá? Introdução ao roteamento é isso, né? Então, eu preciso entender. Cada roteador aqui, ó, ele pode ter rotas diferentes. Por exemplo, esse roteador aqui, ó. Vamos analisar esse roteador. Como é que ele identifica como que ele vai rotear? Primeiro, o meu computador aqui, ele tem que identificar se o que ele vai encaminhar é numa rede local ou numa rede remota. Aí ele identifica que isso aqui está numa rede remota. Então, se está numa rede remota, baseado na sua própria tabela interna, ele identifica o que ele tem que mandar para o roteador. Tá vendo? Tudo que não chegar, eu mando para o gateway, para o roteador. Chegando no roteador, o que o roteador vai fazer? Ele vai olhar assim, isso aí é para mim? Não, não é para mim. Essa informação é para o cara lá da outra ponta, mas está passando por mim. Então, na hora que ele vê que o IP de destino não é para o roteador, mas é para outro, ele vai olhar na sua tabela de roteamento. Ele olha aqui, ó, esse PC1 quer falar com esse PC2 aqui, 10.1.2.10. Mas a rede 10.1.10.1.0, ó, 10.1, acho que é raro aqui, né? Aqui deve ser 10.1.1, né? Porque a rota que está aqui é 10.1.1, né? Então, como a rede aqui é 10.1.1.10, e ele tem essa rota aqui, ó, que como é que ele sabe? Ele sabe que eu não sei, eu não estou diretamente ligado nessa rota, mas eu sei que para chegar nessa rota, eu mando para R2. Quando chega em R2 fala assim, ó, você quer chegar na rede 10.1.1? Bom, eu tenho aqui a rede 209, eu tenho aqui uma rede de transporte, que é só para nós dois aqui, mas eu tenho uma rede 10.1.2 aqui. Então eu sei que para chegar no 10.1.10 eu mando para cá. Ou seja, cada roteador faz a sua própria decisão de encaminhamento baseado na sua própria tabela de roteamento. Então, R1 tem uma tabela de roteamento, R2 tem outra tabela de roteamento. Tá? Então, por quantos roteadores aquele pacote for passar, cada roteador conhece a rede ou de forma mais discriminada ou de forma mais agregada. Por exemplo, qual é o conhecimento que o teu computador tem da internet? Nenhuma. Eu conheço a minha rede e tudo que eu não sei eu mando para esse roteador. Esse roteador também poderia dizer o seguinte, ó, eu conheço essa rede da esquerda,
essa rede da direita, mas tudo que eu não souber, eu mando para R2. O que R2 poderia conhecer? Qual seria factível na tabela de roteamento de R2? Eu conheço essa rede que eu estou conectada, essa outra rede que eu estou conectada, e tudo que eu não souber, eu mando para a internet. Nesse caso, R2 não conseguiria chegar aqui. Então, eu teria que, de alguma maneira, conhecer essa rota ser introjetada aqui, ou de forma manual, ou de forma dinâmica, e tudo que ele não souber da minha rede local, eu jogo para a internet. É dessa forma, então, que o roteador define como ele vai encaminhar. Então, eu tenho rotas que entram na minha tabela porque elas são conectadas diretamente, os IPs que eu conecto direto na minha interface. Eu tenho rotas remotas que eu tenho que adicionar manualmente, ou ela pode vir dinamicamente através de algum protocolo. Eu tenho protocolos de roteamento dinâmico, que são locais e não locais, ou seja, da internet. O protocolo da internet de roteamento, onde as empresas trocam rotas na internet, é o BGP. Mas eu também tenho essa implementação do BGP para dentro da minha empresa, que é a versão interna, que é o IBGP. Além disso, eu tenho outros protocolos. Por exemplo, eu posso ensinar rotas entre roteadores usando o RIP, usando um protocolo chamado OSPF, eu posso usar um protocolo chamado ISIS, tem um protocolo próprio da Cisco, que é o EIGRP, ou se eu não quiser usar nada disso, eu, André, fulano, ciclano que está mexendo lá, posso sentar e eu mesmo posso configurar as rotas estáticas se eu conheço a minha infraestrutura toda. Beleza? Então, você pode ser o agente que vai ensinar os seus roteadores o que fazer com cada situação específica. Tá? E, por último, a gente tem o que a gente chama de rota padrão. O que é rota padrão? Toda vez que eu não sei, ou seja, que é o grande universo de coisas da internet, o que é que eu faço com esse pacote quando eu não sei de forma explícita? Jogo para um outro, que talvez vai saber de forma mais agregada, certo? Eu estou aqui, no meu bairro, eu não sei o que fazer com alguma coisa, eu jogo no roteador do bairro. O roteador do bairro não sabe o que fazer, ele joga no roteador da cidade. O roteador não sabe o que fazer, ele joga no roteador do estado. Opa, o estado sabe que é para outro estado, então ele manda para outro estado, entende? Eu jogo para um roteador que, por exemplo, eu estou aqui em casa, eu não sei o que fazer, eu jogo para o roteador do meu provedor. O meu provedor conhece as redes do provedor, dele, enquanto provedor. A rede que aquele provedor de IP que ele não tiver, pública, ele manda para o próximo que forneceu o link para ele, que é o provedor de link superior, que integra redes regionais, que por sua vez vai conhecer muito mais redes, entende? Então, esse provedor pequeno mandou para um provedor maior. Esse provedor maior, se já souber, já encaminha, se não souber, manda para outro provedor maior, e assim sucessivamente, até que eu chegue em um que vai saber encaminhar de forma hierárquica para a rede adequada. Então, a rota padrão é essa. Ela não é uma rota específica, mas ela é uma rota agregadora. Ou seja, ela agrega tudo aquilo que eu não sei, certo? Tudo que eu sei de forma direta, eu mesmo decido. O que eu não sei, eu mando para frente e eu passo essa decisão para outro roteador, tá? Então, basicamente, é isso aqui, olha só. Como é que eu adiciono uma rota estática no equipamento da Cisco? Aqui, ó, IP route. Então, eu quero que a rede 10.1.1.0, qual que é a máscara? Máscara 24. Então, eu escrevo 8 bits, 8 bits, 8 bits. Então, a minha rede é 10.1.1. A rede 10.1. Tá, o que eu faço quando eu identifico que um pacote é endereçado para a rede 10.1.1? Eu estou fazendo isso aqui no roteador 1, ó. O que roteador 1 conhece? Ele conhece a rede 192.168.10, ele conhece a rede 209 e só. Ele não conhece mais nada. Então, se chegasse aqui um pacote, se esse cara quisesse falar com o 10.1, batesse aqui, ó, eu conheço essa e essa. Como eu não conheço a rede 10.10, o que ele vai? Descarta, porque eu não sei o que fazer. Agora, na hora que eu chego, eu digo assim, não, peraí, a rede 10.1.1.0, toda vez que chegar alguma coisa para 10.1.1.0, você manda para o roteador 2, que é o 209, 165, 220, que é esse IP aqui, ó. Então, você manda para esse cara aqui. Se ele souber, ele vai encaminhar. Se ele não souber também, ele descarta. Beleza? Mas eu fiz o meu melhor. Eu mandei para o próximo. O roteador 2 vai saber encaminhar para a rede 10.1? Claro, porque é uma rede conectada. Então, ele vai pegar, vai encaminhar, vai chegar aqui. Esse cara vai tentar devolver para quem? Para um 92.168. Isso aí vai chegar para o roteador 2. Se o roteador 2, que conhece a rede 10.1, com a rede 10.209, e a internet, teoricamente, não tiver uma rota de retorno,
esse pacote é descartado aqui. Então, R1 tem que conhecer a rede 10.1.1.0, que é uma rede remota, e o R2 tem que também conhecer a rede remota 192.168.10. Ou seja, como é que eu faço isso? Posso fazer de forma manual. IP route 10.1.1.0.255.255.255.0, 209.165.202.226 aqui no roteador 1, e IP route 192.168.10.0, 255, 255, 255, 255, opa, 250, né? Só 3. 209, 165, 200, 225 no roteador 2. Ensinei a rede 10 para o roteador 1, ensinei a rede 192.168.10 para o roteador 2, de forma manual. A partir de agora, o pacote desse cara consegue chegar aqui, e a partir desse momento, o pacote do PC2 consegue chegar no PC1. Ou seja, o pacote da rede 192.168.10 consegue chegar na rede 10.1.1.0, e o pacote da 10.1.1.0, originado aqui, consegue também chegar no destino 92.168.10. Tá? E o que é rotas dinâmicas? Rotas dinâmicas é o seguinte, eu habilito RIP, OSPF, ISIS, qualquer um desses protocolos, EIGRP, não importa. Eu falo R1, você está falando esse protocolo, R2 também está falando. Na hora que eles começam a conversar, ou seja, R1 e R2 já conhecem isso, então eu não preciso ensinar essa rede, R1 não precisa ensinar essa rede para R2, nem R2 precisa ensinar essa rede, porque os dois estão ligados nela, beleza. Mas, R2, o que você tem aí que só você conhece? Ah, eu tenho essa rede aqui, então ele vai ensinar para R1. R1, o que só você tem aí que eu não tenho? Essa daqui, então ele vai ensinar. Pronto. Na hora que um protocolo, um roteador ensina a rede que só ele conhece para o outro, e o outro ensina as redes que só ele conhece para o outro, eu automatizei. Eu não precisei entrar com IP route manual para cada uma delas. No momento em que eu tiro essa interface daqui, eu já tiro de lá. Se eu tirar daqui, ou seja, é dinâmico. Eu ensino ele a adicionar novos prefixos lá no roteador para que ele consiga chegar até mim. E da mesma forma que eu retiro as redes daqui, automaticamente ele retira de lá. Mas eu, como já disse, isso aí é uma conversa para outro momento, tá? Só para que vocês saibam disso aí. Bom, como é que eu vejo essas rotas no meu roteador lá? Então, eu tenho esse comando chamado show IP route, tá? Então, aí eu consigo identificar como que essa rota foi colocada dentro do meu roteador. Se é uma rota estática, se é uma rota que veio dinâmica através do protocolo OSPF, se é uma rede de forma conectada diretamente, que é o Reconnect, lógico, tá? Então, ó, rede conectada diretamente, rota estática, OSPF, o D é do EIGRP, o R é do RIP, e assim por diante. Ó, o I é do ISIS, ó. Nós temos ó, o I do ISIS, está vendo aqui? Ó? Então, nós temos vários, tá? O B do BGP, e assim por diante, tá? E o S, com o asterístico, é a nossa rota principal, aquela rota de fuga, né? Tudo que eu não conheço, eu jogo para aquele. Então, ele pode ser uma rota estática, que normalmente a rota padrão é uma rota estática, mas ela é uma rota estática especial. Por quê? Porque ela engloba todas as outras redes que eu não conheço. Todo o universo de redes que eu não conheço, eu jogo por aquele caminho. Então, é o que a gente chama de rota padrão, rota estática, tá? Então, aqui nós temos no módulo 8, a gente fecha, então, o módulo 8, e aqui nós temos, no final desse módulo 8, um quiz, ó, um teste que é muito interessante que vocês façam, tá? Depois são aí, ó, 13 questões, tá? Bom, então a gente fechou o módulo 8. A gente vai começar agora, já são 10h30, peço desculpa de novo, que a gente está se estendendo, mas é que é muito conteúdo, assim, de conteúdos, de informação que a gente tem que passar num momento muito rápido, né? Eu vou tentar ser um pouquinho mais breve, porque aqui é mais específico, né? A gente tentar entender. Vocês querem um tempinho? A gente pode continuar? O que vocês acham? Dá um retorno para mim aí de se está tudo bem, está tudo tranquilo? Da minha parte aqui tá de boa, pode dar segmento aí. Bacana. Eu só estou pedindo esse feedback porque às vezes fica muita coisa junta, né? Mas então vamos lá. Qual que é a ideia do módulo 9? Então, no módulo 8, a gente falou de IPv4, IPv6, a ideia funcional das camadas, beleza? Só que agora, como é que isso se integra com a minha camada de enlace, que é o objeto final, né? Porque eu faço um esquema de endereçamento para chegar no cara lá na ponta, beleza?
mas tem um pequeno detalhe. Tem um link. Como é que isso vai sair pelo cabo para chegar lá? No link, nós temos um outro esquema de endereçamento. Por exemplo, no TCP/IP, como é que é a nossa pilha TCP/IP? A nossa pilha TCP/IP, só para a gente relembrar, né? Então, nós temos aqui, ó, na nossa pilha TCP/IP, vamos já começar aqui. 9. Na nossa pilha TCP/IP, TCP/IP, eu tenho aqui o acesso à rede. Basicamente, o que me identifica... Lembra, né, que aqui eu tenho algumas camadas, LLC, e tenho a camada MAC. Na camada MAC, eu tenho o identificador que identifica os hosts no meu enlace, que é o endereço MAC, que é aquele endereço de 48 bits, tá? Que identifica. Na minha camada de internet, que é a camada aqui, eu tenho o endereço IP, que é o que nós estamos discutindo aqui agora, que eu tenho a versão 4, tenho a versão 6. Aqui no transporte, eu tenho o TCP, tenho o UDP, e na aplicação, eu tenho uma cacetada, né? Eu tenho o DNS, tenho o DHCP, assim por diante, um monte de aplicações, um monte de DHCP, DNS, assim por diante, de protocolos que eu tenho aqui. Então, quando a gente diz assim que um host aqui fala de forma direta com outro aqui, ó, eu tenho um IP, e esse cara tem um IP, beleza, mas isso aí de forma indireta, porque fisicamente, esse cara vai ter que mandar para a camada física, para isso descer, andar e chegar aqui, beleza. Então, eu tenho meu endereço IP, ele tem o endereço IP, mas eu tenho o meu endereço MAC. Agora, esse é o problema. Todo quadro, eu preciso preencher os campos, ó. Até aqui, ó, tá tudo ok, né? Eu tenho a minha aplicação, tenho o meu TCP, tenho o meu IP de origem, tenho o meu IP de destino, tenho o meu MAC, o que está faltando? Como que eu vou saber o MAC de destino? Imagina que você está aqui no seu computador, na sua casa, você dá um ping 8888. Ping do Google, cara. Imagina. Como é que tu vai saber o MAC do servidor do Google? É o MAC do roteador? Ah, exato. Mas raciocina comigo. É um baita de um problema, você entende o que eu estou dizendo? Porque todo quadro, ele precisa que todos os campos sejam preenchidos. Então, eu estou querendo entrar na problematização para que vocês entendam como que o processo aconteça. Então, eu preciso do MAC, ó. Mas como é que eu vou... Se eu estou pingando o MAC, como é que eu vou lá no Google pegar o MAC do Google? Não, mas espera aí. O MAC é um link local. O MAC sempre é um endereço de link local. Então, não me interessa... Se eu estou pingando o Google aqui, ó, não me interessa o MAC do Google, me interessa o MAC de alguém na minha rede local que pode me colocar para fora. Por isso que... Quem que falou aí? Por isso que... Você falou o MAC do roteador, não é isso? Isso. Exato, então, se eu sou um computador aqui, tem um roteador, tem outro roteador, e aqui é o meu Google, por exemplo, eu tenho meu IP, eu quero IP aqui, eu quero chegar no IP do Google, beleza? Eu tenho meu MAC, mas o MAC é sempre um endereço de link local. Então, se ele é um endereço de link local, eu não vou preencher esse endereço aqui físico com o endereço desse cara aqui, ó, porque esse endereço MAC aqui só diz respeito a esse roteador que conecta no link local aqui. Agora, quem é que me joga para fora? Nós acabamos de ver, é o roteador, não é isso? Então, é por isso que o MAC que eu preencho quando a minha rede é remota, eu preencho com o MAC do cara que vai me botar para fora, que é o MAC do meu roteador. Então, quando eu quero ir para fora, o MAC é do roteador que vai me botar para fora. Por quê? O quadro de enlace vai ser modificado a cada enlace. Por exemplo,
quando esse roteador for encaminhar esse quadro para frente, qual MAC que ele vai colocar no MAC destino? É esse daqui, ó. Mas o IP de origem, IP de destino não muda. Mas na camada de enlace, toda vez que eu sair de uma enlace para outra, eu tenho que mexer nesse quadro, eu tenho que refazer o quadro na camada de enlace para refletir o próximo salto que eu vou fazer. Porque quando o roteador receber, ele recebe, esse MAC é para mim? É. Mas quando ele olha o IP, ele fala assim, não é para mim. Então ele olha a tabela de roteamento para saber para onde ele vai encaminhar. Vamos supor que esse roteador encaminhou que o destino é para cá. Então ele vai falar assim, qual é o MAC desse cara que eu vou encaminhar? E ele altera esse quadro novamente para esse MAC. E assim é sucessivamente em cada enlace que esse pacote passar na tua rede. Tá? Eu talvez fiz a explicação um pouco rápido demais, mas é isso, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, basicamente, ó, a função do endereço MAC e do endereço IP, basicamente eu acabei de falar, né? Identificar como é que a gente faz essa ligação. Como é que eu acho, a partir de um IP, o MAC address, e a partir do IPv6, o MAC address também. Então, eu tenho o ARP para o IPv6, da mesma forma que eu tenho o ND, o protocolo ND, né, descoberta de vizinhança, no IPv6 para fazer essa descoberta. Então, o MAC é o endereço da camada física, que é o que eu já expliquei. O IP é o endereço lógico da camada de rede. Então, tá aqui, ó, toda vez que a gente quer se comunicar, que esse cara quer comunicar, PC1 quer se comunicar com PC2, mas eles estão na mesma rede, entende? Se eles estão na mesma rede, eu tenho o IP de origem, eu tenho o IP de destino, eu tenho o meu MAC. Como é que eu faço para achar o IP daquele cara da minha rede local? Eu anuncio na minha rede perguntando, quem é que sabe o IP, o MAC deste IP? Quando eu mando em broadcast, aqui, ó, é assim que tem que funcionar, ó. Isso aqui é o modelo ideal. Ó, o IP de origem, 92.168.10.10, com o MAC address de origem AAA, que é isso aqui. O pacote, o 92.168.10.11, tá aqui, ó, o destino 92.168.10.11, e o MAC de destino é o 5555. Isso aqui é a comunicação ideal dentro de uma rede local, ideal. Mas veja que o PC1, quando você dá um ping, um 92.168.10.11, no PC1 aqui para lá, você tem o IP, o MAC desse cara, mas você não tem o MAC desse. Quando você entra no PC2 e dá um ping, um 92.168.10.10, você tem o teu IP, você tem o teu MAC, você tem o IP de quem você quer pingar, mas você nunca tem o MAC address de quem você quer pingar. E você não consegue, se você não preencher todos esses campos, que você encaminhe as solicitações. Então, por isso que tem um protocolo no meio do caminho, chamado ARP, que faz essa vinculação aí. Quando é da mesma rede local, olha só, quando é da mesma rede local, ele grita para todo mundo, ele dá um broadcast, quem não tiver esse IP descarta, quem for esse IP responde. No momento que ele responde, ele me passa o MAC dele, eu preencho e a partir daí eu mando as comunicações. Então tá aqui, ó. E quando é uma rede remota, que é o que o colega ele falou, né? É o IP do gateway. Por quê? Porque quando o PC1 aqui, ó, o 92.168.10.10, quer pingar 10.1.1.10, que é esse cara aqui, ó, eu já identifico que ele não está na minha rede. Se ele não está na minha rede, lembra do netstat-AR lá? Se ele não está aqui, eu vou ter que mandar para o gateway. Mas eu tenho que mandar para o gateway, mas não é que o IP do gateway, não é que eu vou mandar para o meu roteador. Veja, eu tenho que mandar para o meu roteador na camada de enlace, porque o meu destino final no IP é o outro cara lá remoto. Então é por isso que aqui o quadro ele é identificado como ó, meu MAC de origem, meu IP de origem. Está aqui, ó. Mas o IP de destino, esse aqui, continua inalterado. Agora, na camada de enlace, eu tenho que preencher com o MAC do meu roteador, porque quando esse pacote chegar no switch, o switch encaminha para o roteador, porque o switch faz a filtragem de MAC. Quando ele encaminha para o roteador recebe esse quadro e fala assim, é para o meu MAC? É. Passa para a camada de rede. É para o meu IP? Não. É para o IP 10.1. Então eu vou olhar a tabela de roteamento para saber o que fazer com isso. Se eu tiver uma rota apropriada, eu encaminho. Se eu não tiver uma rota apropriada, eu descarto. Como ele deve ter alguma rota, que nós já vimos que pode ser, essa rota pode ser estática ou pode ser uma rota aprendida de forma dinâmica, ele encaminha para o próximo roteador, que por sua vez, como ele identifica que ele tem uma interface na rede 10.1.1 e esse cara está na 10.1.1,
ele vai dar um ARP aqui para identificar esse MAC e ele vai preencher com o MAC desse cara. Quando chegar no switch, o switch manda direto para o PC. Certo? Então, o switch faz a filtragem baseada no MAC, o roteador faz o encaminhamento baseado no IP. Mas ele só recebe aquele quadro para encaminhar dos quadros que estiverem encaminhados para ele, encaminhados no link de enlace, ou seja, cujo MAC address chegue para ele. Então, essa é a pequena distinção que a gente tem de um quadro quando ele é endereçado dentro da mesma rede para um quadro que ele é endereçado para fora da nossa rede, tá? E o ARP, como é que ele funciona? Tá aqui, ó. Funciona assim, ó. Esse cara aqui, eu já expliquei, né? Então, esse cara aqui quer mandar alguma coisa para frente. Acho que eu tenho um desenho aqui, ó. Eu vou mostrar o desenho para vocês, que eu acho que fica muito mais prático vocês verem do que eu ficar falando, né? Então tá aqui, MAC. Vamos dar uma olhada aqui no desenho. Tá aqui, ó. Isso aqui é um desenho e ele vai mostrar pra gente, ó. O pacote tá lá, eu quero mandar para um 17, eu não sei, soltei, o pacote tá guardado. Soltei um ARP perguntando, ó, os dois ignoraram, só o de baixo que aceitou. Ele informou o MAC dele. Agora eu sei o MAC do destino, preencho o quadro completamente e só agora que eu mando o ping, tá vendo? Beleza? Então vou repetir. Eu preciso mandar um ping para o 192.168.1.7. Eu sou o 5. Tem que mandar para o 7. Mas eu tenho o meu IP, tenho o meu MAC, tenho o IP do destino, mas não tenho o MAC do destino. Mas eu verifiquei que é na minha rede local, porque 192.168.1.5, 192.168.1.7, 192.168.1 é minha rede. Se é a minha própria rede, eu tenho que achar o MAC desse cara. Então ele joga. Jogou o pacote aqui, soltou o ARP. Isso aqui não é a comunicação ainda, é só o ARP. Então o ARP saiu. Por que o ARP foi encaminhado para todo mundo? Porque esse ARP, ele sai endereçado no MAC address do ARP, é endereçado para todo mundo. Quando chega no switch, um quadro endereçado broadcast é encaminhado para todas as portas, exceto para a porta que chegou. Então, se chegou por essa porta, sai por todas as outras, exceto por essa. Por isso que todo mundo recebe esse quadro. Recebendo esse quadro, ele vai olhar aqui, ó. É para mim? Ele olha FFF na camada de enlace, ok. Quando ele olha o IP é o 192.168.1.7. Ah, não é para mim, descarto. Esse aqui, o 192.168.1.7 sou eu? Não, então descarto também. Ou seja, esse descartou e esse descartou. Mas esse aqui falou assim, ó, o 192.168.1.7 é para mim. Eu sou um 7. Bom, então eu tenho que responder isso. Então o que ele faz? Responde. Responde o quê? Responde o ARP reply. Eu fiz um ARP request e ele fez um ARP reply, encaminhando o MAC dele. Quando esse quadro chega aqui, esse PC abastece na sua tabela MAC, na sua tabela de endereçamento, na sua tabela de IP MAC, ele abastece esse MAC, consegue fechar o quadro e só agora existe a comunicação. Isso acontece toda hora, gente. É por isso que eu tenho que quebrar as redes em redes pequenas, porque senão todo mundo inunda isso aqui na minha rede de ARP. Tá? Todo mundo vai ficar recebendo um monte de comunicação toda hora. É por isso que a gente tem que criar VLANs, por isso que eu tenho que criar redes pequenas, para que isso aí não chegue para todo mundo. Por isso que há a necessidade da gente fazer projeto de rede. Não é só pegar o switch lá, quando, se eu só conecto, funciona tudo. Para que eu vou fazer projeto? Você faz projeto para evitar esse tipo de coisa, inundação de ARP. Tá? Então, se a sua unidade da secretaria não está segmentada, então você já está entendendo o porquê da importância da gente segmentar, da gente isolar as redes, tá? E não é porque as redes estão isoladas em redes pequenas, porque você vai ter um switch lá que vai fazer o roteamento entre elas. Isso não significa que elas não vão se comunicar, mas significa que esses broadcasts não vão inundar toda a tua rede. Se a tua rede é uma coisa só, quando um computador manda um ARP, até o servidor lá, que deveria estar preservado, vai receber essa solicitação. O seu servidor vai ficar recebendo solicitação de todo mundo, quando ele não deveria, né? Ele deveria estar separado numa rede específica, só chegar a quadro para ele que fosse endereçado para ele na camada de rede. Isso não acontece. Inclusive, uma boa prática, e uma prática extremamente grave de segurança é nunca colocar os servidores na mesma rede dos clientes, porque daí tem ataques de man in the middle que você não consegue mitigar. Tá? Não vou entrar isso agora em detalhes, porque nem é o interesse de falar isso para vocês, mas
existem ataques que você não consegue controlar quando o teu servidor está na mesma rede dos teus clientes, tá? Então é grave, digamos, se a tua rede não estiver segmentada por questão de segurança, tá? Então, voltando aqui, ó, então a gente já acabei de explicar essa situação toda, isso aqui está descrevendo tudo isso que a gente colocou nas funções do ARP, uma delas, a principal é essa. Já mostrei para você o vídeo do ARP, né? E o que acontece? Quando você aprende, isso entra numa tabelinha sua, na sua tabela. Todo equipamento, o switch tem isso, o roteador tem essa tabela de associação de IP para o maquiadas, né? Só que isso não fica fixo. Então, de 10 a 45 minutos, segundos, né, depende do equipamento, essa tabela se acaba. Então, não é porque você pingou um colega, esse MAC entrou na tua tabela, vai ficar lá 10 minutos, 15 minutos, 45 minutos, depende do equipamento, da configuração, mas depois de tempos, ou quando você desligar o computador ou ligar de novo, ele vai perder essa relação. Perdendo, se você quiser se comunicar de novo, o ARP vai entrar novamente em funcionamento, para reativar aquele maquiadas na sua tabela ARP, para que você, a partir de então, possa se comunicar com aquele destino, seja local, seja remoto através da interface do maquiadas do roteador. Então tá aqui, dentro do roteador Cisco, como é que eu vejo essa tabela? Show IP ARP. É o que você consegue ver essa tabela de associação. Então eu sei que o IP 192.168.10.1 tem esse maquiadas aqui, ó. Então toda vez que eu tiver que comunicar com esse cara, eu não preciso me preocupar, por quê? Porque eu já sei. Se você der um ping no 92.10.1, eu já sei construir o quadro, porque eu já tenho o maquiado. Não preciso soltar um ARP para poder me identificar, tá? No teu computador, como é que tu faz? Tá aqui, ó. No Windows, ó. ARP-A. Então, olha só. Você tem o maquiadas do 92.68.1.1 e você tem o 92.68.1.101, digamos. Tá vendo? Ó? Tá vendo que os dois aprenderam de forma dinâmica? O que é aprender o maquiada de forma dinâmica? É aprender via ARP. Não foi alguma coisa que você foi lá e ensinou para o computador. Aquele MAC é dessa IP. Não, você não fez. Mas eu posso fazer isso? Posso fazer também. Um jeito muito comum de indisponibilidade de rede, vamos supor, se você na sua casa não quiser que o teu filho acesse o computador, por exemplo, você sabe qual é o IP do gate do roteador, não sabe? Beleza, é só você chegar no teu computador e estaticamente colocar um MAC qualquer ali dentro. Na hora que o teu computador for acessar o MAC address daquele roteador, que é o roteador que você tem na internet da tua casa, ele vai preencher com aquele MAC address falso, o teu FAR, isso pode até chegar no roteador, quando ele olhar, ele vai falar assim, esse MAC não é meu, ele descarta, ou seja, o teu quadro nunca vai chegar no roteador, ou seja, seu filho nunca vai conseguir descobrir como é que ele vai acessar a internet, e aí nada vai estar funcionando, e você não precisou desligar a internet da sua casa, só aquele computador que não funciona, o seu celular vai funcionar, o outro vai funcionar, assim por diante. Só uma dica de envenenamento do cache ARP, que é isso que a gente está fazendo. Esse é um exemplo de envenenamento do cache ARP, tá? Então, aqui nós temos o ARP e o HARP, né? O HARP é ao contrário, eu tenho um MAC que era o IP, e eu tenho o IP que era um ARP, exatamente. O que é o ARP Spoof? É exatamente isso. Um ataque de man in the middle é exatamente isso, tá? É eu ficar fazendo tempestade, transmissões de maquiadas, dizendo que eu sou determinado IP, e a partir daí o meu switch manda para mim, ao invés de mandar para o cara de forma adequada, tá? Então você, o que a gente chama, usa o ARP gratuitos, fica encaminhando isso aí pode, se todo mundo receber essas informações, eles ficam envenenando a tabela ARP de forma dinâmica. E aí isso faz com que, ao invés de você mandar para o roteador, o teu switch manda para você, aí você manda para o roteador devolve para você, você manda para o usuário. Ou seja, o usuário pensa que está acessando normal, só que tudo que ele está acessando lá está passando por você. Se você estiver capturando esses pacotes, você pode pegar senhas, você pode pegar os acessos, sem que a pessoa tenha noção nenhuma de que está sendo espionada. Por isso que a gente chama de um ataque de man in the middle. Existem programinhas muito simples de fazer esse tipo de ataque. Por isso que você não pode ter o servidor e computador na mesma rede. Você tem que ter eles em redes diferentes. Porque se ele tiver em redes diferentes, o ataque de envenenamento de tabela MAC não funciona, porque o MAC é local. E os locais de rede é o link local. Se o servidor tiver num link diferente, num segmento de rede diferente do outro segmento, eles não compartilham
os MAC address dentro do mesmo elemento, entende? Então você já mitiga naturalmente essa vulnerabilidade, por quê? Porque você aprende o ARP, mas você não valida a autenticação. Aquele cara que está falando que 19268, qual é o MAC do 9268.10.1? Aí o cara que é o 10.1 vai lá e manda para você. Mas quem diz que aquele cara é ele mesmo? Como você não valida, qualquer um pode se passar por ele e envenenar essa tabela ARP da tua tabela CAN. Tá? Assim, isso num próximo curso que a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Então fique tranquilo, tá? É que a gente tem que falar porque está no material, mas não é o objeto principal aqui, tá? Aqui ele está falando de... E como é que é a descoberta de vizinhos usando o IPv6? A descoberta de vizinhos é o seguinte, ó. Nós temos no IPv6, deixa eu ter um desenho aqui também. Opa, aqui. No IPv6 nós temos, é muito similar ao Network Discover. Aqui, vamos ver aqui. Aqui, ó. Nós temos um videozinho aqui, só que está comprido, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês de forma mais curta. A mesma coisa, ó. Você tem o MAC address, você tem o IP de destino, mas eu não tenho o MAC. É a mesma coisa. Só que aqui eu não tenho o ARP. No IPv6 eu não tenho o ARP. Tá? Qual é a distinção crucial do ARP em relação ao protocolo, a especificação do ND? O Neighbor Discover, que é o ND, que é o NDP, né, Protocolo de Descoberta de Vizinhos, que antigamente no IPv4 usava o ARP, ele é uma especificação do protocolo ICMP V6. Ele é uma especificação, tá? Ele é um subtipo do ICMP. Então, o que ele faz? Ele é encaminhado, ou seja, o meu roteador, ele faz anúncios, ele usa um modelo chamado RA para se anunciar. Eu, cliente, recebo esse anúncio, já sei em qual rede eu estou. Eu sabendo qual rede eu estou, eu posso automaticamente definir o meu IP. Beleza. Se o roteador demorar para se anunciar, eu posso fazer um RS, que ó, roteador, me passa suas informações aí. E aí o roteador anuncia, e aí eu posso compor, beleza. Mas às vezes eu quero comunicar, eu já sei que eu estou numa rede, e aí o meu usuário vai pingar um outro cara que está dentro da mesma rede. Beleza, está faltando maquiado. Então como é que eu vou fazer? Aí eu uso o ND. O que o ND faz? Ele faz a mesma coisa do ARP, só que enquanto o ARP manda na camada de enlace broadcast, manda para todo mundo, o ND manda um multicast, um endereço de multicast. Tanto multicast na camada de enlace, quanto multicast na camada de IP, um FF, alguma coisa. Ou seja, tem um endereço próprio de multicast para identificação de vizinhos. Mas a funcionalidade, muito embora diferente, é um outro protocolo, a funcionalidade é a mesma. Ele vai perguntar, todo mundo vai receber, todo mundo que fizer parte daquele multicast, daquele endereço de multicast de link local, vai receber. Os que não são IP vão descartar, o que devolve, ele preenche o MAC address, e aí existe a comunicação. Ou seja, é tudo de forma muito similar. Então, ó, resolução de endereço, descoberta de rotas. Descoberta de rotas é feita através do anúncio do roteador ou da solicitação do roteador que é feito pelos clientes, e a descoberta dos vizinhos é feita pela solicitação de vizinhança ou pelo anúncio de vizinhança, tá? Solicitação de vizinhança é quando, entre aspas, é quando o computador gera o ARP, né? E a resposta do ARP seria, no IPv6, o Network Advertisement, ou seja, eu solicito, eu quero achar um vizinho, Neighbor Solicitation. Eu sou o vizinho que quero passar informação, então eu mando a informação através do Neighbor Advertisement. Tem um site aqui, ó, muito interessante, que é o melhor site que nós temos aqui no Brasil, sobre IPv4, sobre... Tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ipv6.br, tá? Eu deixei aqui para vocês, aqui, ó. Exatamente num ponto onde ele vai. Qual é o endereço IPv6 que ele usa para fazer o Network Discover? Então tá aqui, ó, esse IP aqui, ó, todos os nós. FF202.2.1, tá vendo aqui, ó? Todos os nós, all nodes. Então, o endereço IP, ele não vai colocar o endereço IP 255, 255 ou 00, ele não vai mandar para todo mundo, todos os IPs lá.
E também no endereço físico, também não é FFF, é um endereço de multicast, que é só alguns hosts que estão dentro desse endereço de multicast. Ou seja, não vai para todo mundo, vai para todo mundo daquele enlace, do enlace, tá? Diferente do broadcast, que ele não tem essa distinção absoluta. Mas na prática, um broadcast confinado do enlace e um multicast de enlace, na verdade, tem a mesma funcionalidade, certo? Só para. Mas por que eu estou passando isso? Porque nós temos aqui no IPv6BR, ó, toda uma explicação extremamente detalhada sobre IPv6, tá vendo? Ó? Com muito mais detalhes que acho que vale a pena. Eu acho que até vale uma próxima aula. Eu vou gravar uma aula falando sobre a parte de endereçamento, porque vocês entendem, porque aqui está mais conceitual, como que as coisas acontecem, mas eu não falei especificamente da parte de endereçamento, nem de IPv4, nem de IPv6. Eu vou gravar uma aula durante essa semana, eu vou deixar lá para vocês depois, para que vocês entendam e façam um monte de exercícios que eu também deixei disponível para vocês aqui no nosso Drive, por exemplo, aqui, ó, no Drive de materiais extras, eu deixei aqui, ó, um monte de exercícios de explicação e exercícios tanto de IPv4 quanto de IPv6, tá? Então, aqui até meio assim, se você der uma lida nisso aqui, você consegue, por conta, você consegue entender e consegue fazer os exercícios, mas a gente está aqui também para ajudar, tá? Caso vocês precisem de um suporte maior. Mas eu vou fazer uma aula à parte, vou gravar uma aula à parte de endereçamento IP para que vocês assistam e depois façam esses exercícios, tá? Você falou alguma coisa aqui, pessoal? Perfeito. Beleza, vamos lá. Vamos continuar aqui, então. Oi, André, desculpa, para a gente não tá aparecendo os slides mais, tá? No slide? Deixa eu ver aqui, peraí. Voltou, não? Voltou? Aqui tá aparecendo, hein, professor? Então só para a gente continuar. Basicamente é isso, né? Então, você tem um Net Neighbor Solicitation, que isso aí vai ser encaminhado para todos que estão dentro da mesma área de enlace de multicast, tanto na camada física como na camada de enlace. Quem for o cara apropriado, responde com o seu MAC, ou seja, o meu endereço é esse, eu sou 11 do prefixo 2001 DB8AK1, sou. Então, eu respondo com um Neighbor Advertisement. Ele recebe a mesma coisa, ARP do IPv4, ARP Request e ARP Reply. Mesma coisa, mesmo conceitual, tá? E com isso a gente fecha a unidade. Lembrando, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Qual que é a tarefinha de casa? Eu vou gravar mais um vídeo só de endereçamento, para não deixar... Aqui nós fizemos mais uma parte meio que introdutória, meio geral, tal, mas eu queria passar para vocês a parte de endereçamento e uma tarefa também. Qual que é a tarefa, digamos assim? A tarefa é vocês tentarem identificar aí na unidade de vocês qual é a rede que vocês estão usando. Quais as redes, o que eu estou usando aqui, como é que está o projeto da minha rede. Qual é os IPs que eu tenho aqui, como é que eu saio, sabe? Qual é o IP que eu estou usando? A minha faixa de endereçamento. Olha o teu computador, olha os outros computadores, verifica se eu tenho faixas diferentes, tá? Mas aí, espera a aula de endereçamento e depois eu passo a atividadezinha, assim, para que vocês conheçam melhor a unidade de vocês no ambiente de rede, tá? Mas aqui na plataforma, de forma específica, aqui nós temos, ó, tanto no ARP, eu tenho, verifique a compreensão aqui embaixo, uma atividadezinha, olha lá, umas perguntinhas, e eu tenho aqui também, no Descoberta também eu tenho quiz, tá? E no final de tudo, nós temos um quiz aqui, ó, de um monte de perguntas relacionadas a tudo que nós passamos aqui, tá? Tanto do módulo 8, quanto do módulo 9.
além disso, ainda tem um monte de atividades, né, ó, de recursos que você tem aqui, ó. Opa, deixa eu ver aqui. Nós temos aqui, em cada elemento desse, por exemplo, ó, aí, ó, tá vendo? Que ele tá descendo um PDF para mim, isso aqui é uma atividade do Pact Trace para a gente fazer, ó. Então, é importante que a gente não deixe acumular. Deixa eu achar aquele que, viu? Aqui, ó, tá vendo? Você tem um PDF e tem uma atividade no Pact Trace para fazer relacionada à descoberta. Então, tem um monte de atividades aí para serem feitas, tá? O nosso grupo do WhatsApp é para isso, pessoal. Se vocês estiverem fazendo essas atividades e estiverem travando, manda lá no WhatsApp, manda uma mensagem para a gente, que tanto eu, quanto o Caio, quanto a Bruna vão estar prontos aí para ajudar vocês, tá? Então, de atividade extra, para a gente fechar essa aula, eu acho que ficou, então, só a questão mesmo de eu fazer mais um vídeo para vocês entenderem a parte de endereçamento IP. De forma mais específica, digamos assim, para que vocês tenham uma condição melhor de poder identificar, de fazer esses exercícios que estão aqui, ó. Tá? Então, todos esses exercícios que estão aqui são exercícios de endereçamento IPv4 e endereçamento IPv6. Se vocês fizerem esses exercícios e tiverem essa noção, eu acho que a gente fecha com chave de ouro toda essa parte de camada de rede, tá? Bom, por hoje era isso. Tem alguma dúvida? Se vocês quiserem, fica à vontade aí para falar. Eu vou cancelar aqui o compartilhamento de tela. Tranquilo, né? Então eu vou encerrar aqui a gravação.